Muito bem, galera, agora nessa parte 2 do nosso encontro sobre fisiologia vegetal, falamos das atividades da raiz, a absorção por via intra ou intercelular, e temos aqui o lado oposto dessa planta, que é na região da copa, nas folhas. A transpiração é um fenômeno que, portanto, ocorre primordialmente, não exclusivamente nas folhas, e temos duas regiões principais para isso. Uma região que é de cutícula, a cutícula é aquela camada, um anexo da epiderme, que tem como função reduzir, mas não impede, mas reduz a taxa transpiratória. E temos uma transpiração, uma perda de água através dos estômagos, uma transpiração cuticular e uma transpiração estomática. Vindo aqui para a nossa lousa regular, o que significa isso? Falando do fenômeno de transpiração. Lembrando que essa transpiração, então, ela é uma perda de água sob a forma de vapor. Professor, qual é a importância da transpiração? Olha só, a transpiração, ela não deve ser considerada apenas uma ocorrência que oferece risco de sobrevivência às plantas. É claro que ela é um fenômeno associado aos organismos adaptados ao meio terrestre. Nós temos nossos mecanismos de reduzir taxas transpiratórias, ou de reter líquidos, ou de controlar a nossa temperatura corpórea. As plantas precisam da transpiração. Como vimos agora há pouco, graças à transpiração é que nós vamos ter, por exemplo, a ascensão da própria seiva bruta, daquela matéria inorgânica absorvida nas raízes. É graças à transpiração que você também permite que as folhas realizem uma regulação térmica. Professor, uma planta sente calor? Não sente, mas sofre as consequências. Considerando a quantidade de atividade enzimática que você tem nas células de uma folha, temperaturas elevadas podem, sem dúvida alguma, desnaturar essas enzimas e reduzir, por exemplo, uma atividade fotossintética. Então, regulação térmica é importante também. Tem uma importância ambiental. Por que uma importância ambiental? A transpiração, ela na verdade tem uma relação com a umidade relativa do ar. Quem nunca já está na estrada, em regiões de descampado a temperatura é X, em regiões mais florestadas a temperatura é reduzida, é mais baixa, em função da umidade do ar contida naquele ambiente e tudo mais. E claro, vou até colocar como a UFSC citou algumas edições atrás em seu vestibular, rios voadores. Os rios voadores justamente são representados pelo volume de chuvas formados na região norte, sobretudo na floresta amazônica, e correntes de ar que traz essas chuvas para a região centro-oeste, para a região sudeste, para a região sul. Esses corredores de umidade, eles justamente só existem não apenas pela evaporação dos grandes rios amazônicos, mas pela transpiração que ocorre nas folhas naquela região. Só para ter as bases, uma planta, uma árvore de tamanho médio na Amazônia, 15, 16 metros, essa árvore ela pode perder até 450 litros de água por hora. É aquela ideia. O solo da Amazônia é um solo muito encharcado, muito úmido. Não, o solo da Amazônia, por incrível que pareça, a poucos centímetros da superfície, cavando um pouquinho. É praticamente arenoso. Por que o solo é tão seco? Porque o ciclo ele é perfeito. Chove, precipita muito, mas absorve-se muito e manda de volta, certo? Então você tem um processo de absorção e transpiração muito intensos nessas regiões. Mas lembrando que a transpiração ela não é ocorrente apenas em plantas de regiões florestadas. Qualquer vegetal, qualquer mudinha no seu canteiro realiza esse fenômeno, ok? Beleza. Estava falando para você. Não é exclusivamente, mas principalmente nas folhas. Faço um corte transversal nessa folha. Fiz um corte. Abri para você, lembra das camadas? A camada mais externa são tecidos de revestimento vivos, chamados de epiderme, aclorofilados. Sobre esta epiderme é que se deposita um anexo, chamado de cutícula. Lembra que essa cutícula é um material lipídico, é cera, certo? O que deixa a folha verde? Parênquima clorofiliano. Bem, essa folha é de dicotiledônea. Então vamos lembrar, parênquima clorofiliano palissádico, parênquima clorofiliano lacunoso. Esse modelo de folha tem principalmente os estômatos localizados na face inferior. Então, como eu estava dizendo,
existe uma transpiração reduzida. Uou! Uma transpiração reduzida que ocorre pela cutícula, na forma sempre... Isso aqui já, deixa eu dar uma desprezada aqui. Uma transpiração reduzida na forma de vapor. Transpiração cuticular. Uma transpiração pela cuticular, ela é o quê? Reduzida. Justamente porque é o papel desse anexo. Já uma perda de água através dessas estruturas é chamada de transpiração estomatal ou estomática. Essa transpiração estomática, ela é o quê? Ela é mais intensa. Então a planta perde principalmente água através de seus estômatos. Ela é mais intensa, porém ela pode ser o quê? Regulada, controlada. Ela não é constante. Por que ela pode ser regulada e controlada? Porque na verdade estamos falando de estômatos. E você vai recordar que estômatos são estruturas funcionais. Estômato não é buraco. Estômato é constituído por uma e por outra, como é que eu chamo? Células guarda. Células guarda. Lembro da questão maravilhosa da UFSC, que traz de 01 a 64 só questões sobre essa estrutura. As células guarda, diferente da própria epiderme, o estômato é um anexo formado por células guarda, possui uma abertura que pode estar aberta ou fechada, conhecido como ostíolo. Então é comum eu dizer que o ostíolo está aberto, o ostíolo está fechado, assim como eu posso usar a expressão geral, o estômato está aberto, o estômato está fechado. A bem da verdade é que essas células guarda, diferente da epiderme, apresentam cloroplastos. São células, portanto, clorofiladas, certo? E uma coisa eu sei, na representação, uma célula guarda, outra célula guarda. Vou parar que estou ficando tonto. Olha só, a ideia é que as células guarda, elas podem estar murchas, ou elas podem estar túrgidas, cheias d'água. Murchas ou túrgidas. E é justamente essa variação de turgência que indica abertura e fechamento dos estômatos. Fala para mim, segunda onomatopeia. Em que momento o estômato ou o ostíolo estão abertos? Quando as células guarda estão o quê? Túrgidas. O citoesqueleto faz com que essas células, então, organizem-se de maneira a manter uma abertura entre elas. Então, na turgência, você tem abertura. Abertura do estômago. Na urgência, você tem fechamento desses estômatos. Certo? Professor, mas quando é que... Isso aí eu já entendi. Se está túrgida, abre, se está murcha, fecha. Mas essa variação de turgência, de entrada e saída de água, sim, que é uma variação de entrada e saída de água das células guarda. Isso ocorre em decorrência de quê? Bem, considerando, né, as funções então da transpiração, regulação térmica, garantindo a absorção de água, certo? Está aqui, ó, as fibras, o citoesqueleto, organizado de maneira a manter a abertura do ostíolo, e aqui esse mesmo citoesqueleto, células guarda flácidas, murchas, o estômago fechado. Ok. E a variação de turgência? Depende exatamente do quê? Come on! Come on! Vamos lá. Existem duas hipóteses que faz com que as células guarda então fiquem túrgidas ou flácidas, ou murchas. Uma das hipóteses mais aceita é a hipótese do potássio. Certo? Como é que funciona essa dinâmica? Nós temos aqui a representação de novo das células guarda. Opa! A representação novamente das células guarda, das células guardiã e do ostíolo. Certo? Indica-se o quê? Primeiro, normalmente tem exceção, as plantas de deserto que abrem seus estômatos à noite. Mas se não for uma questão direcionada a plantas de deserto, nós vamos falar de maneira geral quando que o estômago está aberto. Você tem que lembrar primeiro qual é a principal função de um estômago. Professor, a principal função é a transpiração. Não, querido. A principal função de um estômago, retomando aqui nosso esquema original, a principal função de um estômago é ter a capacidade de, quando aberto, captar CO2 atmosférico.
e esse CO2 possa se distribuir pelas lacunas e por todas as células de um parênquima clorofiliano, e justamente esse CO2 se combinar com a água, e na presença de energia luminosa produzir a nossa matéria orgânica. Então a principal função de um estômato é recolher CO2. A planta faz de tudo, glicose é no escuro, O2 que vem da água pode criar luz, traz energia e forma um ATP. O processo fotossintético é dividido em fase clara e fase escura, mas ambos ocorrem durante o dia, certo? Isso significa dizer que um estômato, ele tem que estar aberto durante o dia, salvo exceções. Justamente para poder captar o CO2 e se combinar com a água, uma água que vai ser quebrada pela energia luminosa, tem que ser durante o dia. Então quando me perguntam assim, quando é que o estômato está aberto? O estômago tem que estar aberto durante o dia, certo? Vamos na sequência. Durante o dia, o que você tem? Luz. Se você tem luz, você tem na verdade cloroplastos realizando atividades metabólicas aqui, ó, nas células guarda. Isso significa dizer que a presença da luz quebra a molécula de água, mas existe também um fotossistema produtor de quê? De ATP. Se eu tenho uma produção de ATP, significa dizer que eu posso realizar um transporte ativo. Você lembra no estudo do sistema nervoso que existe bomba de sódio e potássio? Uma célula nervosa, ela contra o gradiente de concentração, eu nunca lembro quem entra e quem sai. Por ódio, a célula expulsa o sódio. Sódio sai. Contra um gradiente já extremamente concentrado. E por que ela expulsa o ódio, o sódio? Porque ela quer ser feliz? Droga, não tem ninguém aqui para rir. E o Giovanni está de máscara, nem sei se ele está gargalhando. Certo? A questão é a seguinte: na bomba de sódio e potássio sai sódio e entra potássio, sempre contra o gradiente de concentração. Aí não vamos entrar na ideia de membrana polarizada para aguardar o estímulo. Não. O que eu digo para você é que eu nem quero saber isso aqui, ó. Graças à presença do ATP disponível, nós temos o quê? A capacidade de realizar um transporte ativo. Um transporte que eu vou chamar aqui de bomba de potássio. Isso significa dizer que o potássio ao derredor, certo? Ele vai ser carreado por proteínas membranosas para o interior das células guarda. Se tem bomba de potássio, o que você tem? Um aumento na concentração, das, aqui ó, preguiça, células guarda. Se tem um aumento da concentração, a água, como é que a água se comporta? Alguém disse para ela, tu é solvente universal, e ela não pode ver um ambiente mais concentrado. Aí vou eu! Então na sequência eu tenho um processo de osmose, e essa osmose vai representar o quê? Entrada de água nas células guarda. E se vai entrar água nas células guarda, eu tenho o quê? Uma turgência. E na turgência as fibras do citoesqueleto se organizam e você tem o quê? Uma abertura do estômago ou do ostíolo. Consequentemente, nessa abertura, a planta passa a captar uma grande quantidade de CO2 e é nesse momento também que ela está oferecendo maior potencial de perda de água sob a forma de vapor. Certo? Então é a sequência de eventos. Eu destacaria para você dia-luz, evidentemente, entrada de potássio, certo? Aumento da turgência, para que então ocorresse a abertura. Agora, em velocidades diferentes, certo? Existem casos onde as temperaturas tornam-se muito elevadas em determinada hora do dia, onde sem dúvida alguma os estômatos abrem mais rapidamente para fechar mais rapidamente também. Numa área florestada você tem um período de abertura mais lento, de fechamento mais lento, certo? Uma coisa é correta, o próprio Enem já trouxe uma questão a respeito disso. Em regiões como o Cerrado Brasileiro, onde você tem um período de estiagem, as estações do ano são importantes para esse funcionamento, você pode ter no Cerrado Brasileiro épocas do ano onde os estômatos permaneçam mais tempo fechados. Já numa Mata Atlântica,
onde as temperaturas elas são regulares, médias, né, ao longo de um ano todo, um certo equilíbrio, os estômatos tendem a funcionar da mesma forma, não importa a estação do ano. Então é claro, todo esse funcionamento será afetado pelas condições do meio, porque eu digo para você o seguinte, ó, muita luz abre, muita água abre, certo? Muito potássio abre, mas cuidado, hein? Muito CO2 promove o fechamento. Por quê? Porque o excesso de CO2 pode representar um processo de intoxicação nos vegetais, isso altera o pH, altera as condições de funcionamento e promove o fechamento do estômago. Às vezes tem água disponível, sim, porque não adianta ter água e não ter luz, não adianta ter luz e não ter água. Esses três fatores, luz, potássio e água, tem que estar idealizado no momento para a abertura. Só que às vezes, mesmo com luz, potássio e água, ocorre o fechamento. Sabe por quê? Porque existe um ácido abscíssico. O ácido abscíssico, se as temperaturas estiverem muito elevadas, ele supera a atividade regular e promove o fechamento dos estômagos. Certo? Bem, a dinâmica que você tem que ter em mente aqui em relação ao que representa o funcionamento de um estômago é aquela sequência clássica de desenhos. Olha o estômago aqui, aberto, mediano, lacrado. Fala pra mim. De baixo para cima. Amanheceu. Mais luz, mais potássio no interior das células, mais água, abertura. Anoiteceu. Menos luz, potássio sai, água abandona. Ou então pode ser excesso de CO2 ou presença do ácido abscísico. Certo? Nesse funcionamento. Pessoal, agora, é claro que existem modelos diferentes de planta. Lembra disso? C3, C4, CAN, que são justamente as plantas de regiões desérticas. Estômatos sempre muito abertos, estômatos semi-abertos, estômatos fechados durante o dia. Essa diferença na classificação você viu na aula de fotossíntese, e vou trazer mais adiante também, comparando o processo fotossintético, toda aquela bioquímica, com esses modelos de estômatos mais abertos, medianamente abertos e fechados, sempre considerando o dia. Aqui, plantas tropicais, plantas de regiões mais úmidas tropicais, plantas de regiões mais secas, não áridas, plantas áridas, certo? Essa comparação mais adiante vai ser interessante também, ok? Professor, você falou hipótese do potássio, porque existe outra, sim, existe a hipótese da glicose, aonde na verdade, a ideia da bomba de potássio seria substituída pelo seguinte: se tem luz, tem fotossíntese. Se tem fotossíntese, tem produção de glicose. E a glicose aumentaria a pressão osmótica aqui dentro, para a água entrar. O problema é que é um processo demorado, é um processo onde a própria célula faz um aproveitamento da glicose produzida. Então, considerando-se a velocidade de abertura e fechamento de estômatos, a glicose seria substituta do potássio no aumento da concentração, mas numa velocidade onde não se observaria a velocidade, nós não observaríamos a velocidade de abertura e fechamento nessa hipótese, e sim na do potássio, que é a mais aceita, e muitas vezes, na verdade, a maior parte das questões, quase a totalidade dela, nem leva em consideração a hipótese da glicose, né, que basicamente seria a substituta do potássio do ponto de vista de aumentar a concentração. Nós temos aqui imagens que mostram isso de maneira mais organizada, certo? Ali, ó, a hipótese do potássio tem a presença da luz, o vermelhinho é o potássio, graças ao ATP disponível, tem entrada de potássio, na sequência entrada de água. Se nós temos uma redução da luminosidade, tem uma redução do ATP, o potássio já não é mais bombeado, a água também abandona, promovendo o fechamento. Muito CO2 fecha estômago e o ácido abscísico também é um fechador dessa estrutura. Por favor, não confunda transpiração com gutação. Gutação é a perda de água na forma líquida e será explicada no próximo encontro, certo? Que não tem a ver com estômago, tem a ver com hidatódios, certo? A gutação é perda de água na forma líquida. É observado em plantas de pequeno porte, em condições onde a transpiração é reduzida, outros fatores que vamos discutir aí no nosso próximo encontro, beleza? Estômatos só abrem durante o dia?
na maior parte das plantas, nas chamadas grassuláceas, ou seja, plantas xerófitas de ambiente árido, nós vamos perceber um fechamento dos estômatos durante o dia, uma abertura durante a noite, certo? Como tinha citado para vocês agora anteriormente. Beleza? A maior parte das questões dessa aula vão falar justamente sobre este funcionamento dos estômatos. E como dica final, dica não, informação, né? Informação final. Cuidado só com um detalhe. Basta o estômago estar aberto para a transpiração ter a mesma intensidade? Não! O fenômeno da transpiração também é regulado por fatores ambientais, ou seja, o estômago está aberto hoje. O estômago estava aberto ontem. Estava aberto ontem. Só que hoje chove, está chovendo. E ontem era um calor, mais um sol do cão. Estão abertos. Só que é claro, a transpiração pode ser muito mais intensa nessa condição do que nessa condição. Ou seja, o processo de transpiração é mediado pelas condições ambientais. A sua também, né? Só que a nossa transpiração também envolve atividade física, coisa que a planta não costuma ter muito. Mas olha só, que condições ambientais? Vamos lá, temperatura, mais calor, mais transpiração, menos transpiração. Umidade relativa do ar, é claro, se o ar já está saturado de umidade, fica difícil se perder mais água para esse ambiente, certo? E ventos, que também influenciam o processo de abertura e fechamento. Fatores que também interferem nas roupas secando no varal. O que é um dia perfeito para secar roupa? Eu sei. Temperaturas altas, o ar mais seco e ventos constantes, certo? Então, são fatores que interferem na taxa de transpiração. O estômago pode estar aberto, mas em condições diferentes pode perder mais ou menos água para o ambiente. Beleza, pessoal? Espero que você tenha acompanhado esse nosso encontro, espero que realmente você se dedique a essas questões, porque a fisiologia vegetal, sobretudo o funcionamento de estômatos, é assunto gostosinho para os nossos vestibulares. Os autores gostam bastante, porque eles partem da premissa que vocês não acompanharam esse nosso encontro até o fim. E que neste momento você na verdade já abandonou tudo, né? E está assistindo um capítulo bacana do Netflix. Eu sei que isso não aconteceu, você é aluno do Gaia, se preparando aí com força total para os próximos vestibulares. Galera, muito obrigado, até o nosso próximo encontro, falou, valeu!